Senhoras e senhores, respeitável público. Você viu? Nossa, Marcão. Respeito ao nosso público. Olha. Que é Boa o que noite. é o que faz a diferença, né, Michele? Está no ar mais um episódio do nosso podcast. Conecta Cast. Olha, ela fala com todo charme, né? A gente já começa com o pé direito. Nossa. Temos convidado, mais Muito uma especial. vez. Bastante especial. E eu não vejo a hora, nem começou ainda, Michele. Eu sei, Mas Marcão. eu não vejo a hora Eu de sei. terminar. Eu tô achando que você tá mais ansioso com a entrega do final do que com a entrevista, Marcão. Que isso, Marcão? Porque, olha, é É a melhor, né? de dar água na boca. Dá água na boca. Agora vamos apresentar, né? O Vamos lá. responsável por isso, Faça né? as honras da casa. Seja muito bem-vindo, Christian. É um prazer tê-lo aqui. Obrigado, muito Chefe obrigado. Christian Ferreira. Perdão. Chefe Christian. É isso aí. Seja muito bem-vindo, Eu que Christian. agradeço a oportunidade aí, né? Estamos aí começando uma nova era, né? Um novo trabalho. E agradeço vocês aí pela oportunidade de estar aqui, me ajudando, me assessorando também. Agradeço vocês. Olha, Michele, hoje acho que a gente vai ter assim bastante facilidade para falar, porque é uma coisa que todo brasileiro gosta, né? É uma Sem coisa dúvida. que eu não sei se a gente herdou da Itália ou da China, cada um fala uma coisa, né? Cada um conta uma história. Mas nós vamos falar com um cara que é mestre, ele é especialista em fazer pizza. Então, vocês imaginam a história que ele vai contar e, aliás, pode até dar algumas dicas, detalhes, né, de como saborear bem uma pizza. Bom, nisso daí eu acho que ele pode sim, né? Porque você sabe que todo chefe tem os seus mistérios, os seus segredos e não entrega, né? Verdade. Mas que eu acho que ele pode dar assim umas dicas de como saborear uma boa pizza, porque a pizza do Brasil é a pizza do Brasil. Eu já comi fora, mas assim, a brasileira para mim é A melhor. inigualável. Não tem igual. Você confirma? Realmente, não tem. Christian, nós queremos saber um pouquinho da sua história, né? Você está aqui com a gente hoje, nós estamos lançando a Toscana. É uma honra para a gente fazer parte disso junto com vocês, né? Principalmente o Marcão, que está aí acompanhando tão de pertinho, né, Marcão? Toda essa evolução, todo esse desenvolvimento. Então, nós queremos saber um pouquinho de você também, do chefe. Já aproveita, Tamo emenda, aí. fala onde nasceu, a sua infância, e a gente vai batendo Sim, papo. Eu nasci aqui em Catanduva mesmo, né? Fui criado desde, né? Nasci ali perto do estádio do Campo do Grêmio, né? Eu nasci aqui, morei 30 anos naquele pedaço. E recentemente eu mudei, que eu vim aqui pro lado do Glória, né? Morando perto da pizzaria aqui, da minha primeira pizzaria, e faz para 10 anos, estou 11 anos que eu mudei para lá mas assim, a minha herança é lá daquele bairro, daquele pedaço onde tudo começou. Morei ali com a minha mãe, separou do meu pai, deixou meus irmãos com ela e fiquei morando com meu pai, minha avó, na realidade quem criou foi minha avó, né? Minha avó que acabou criando a gente. Meu pai saía para trabalhar e a gente ficava com ela e, enfim, ela que foi criado pela avó. Eu sou aquele que é zoado, né? Foi criado pela avó e não sei o quê, mas assim, foi minha avó, coitada, e cuidou de nós com muito carinho, não teve mãe assim presente, não tem até hoje. Minha mãe é viva, mas infelizmente, né, não tem aquele contato. Mas tocamos a vida, eu, meus irmãos, minha avó criou a gente, criou muito bem e não decepcionou não. Criou um homem, não criou um moleque de... Tá vendo, Michele? Todo mundo que tem assim, uma história de sucesso, né, tem uma história de vida também assim, não de dificuldades, né, mas assim, Mas de luta, assim. de luta, passou por alguns perrengues, essa coisa toda, e por isso que eu acho que aí a pessoa arregaça as mangas, né, e fala assim, vou à luta. E realmente hoje a gente vê que você vem fazendo sucesso, até para a gente
fazer assim um traçado e realmente deixar o nosso público, inclusive sabendo exatamente a sua história, o Christian ele começou como pizzaiolo da Romana, né? Não, da Dom Carlo. Não. Não? Eu foi assim. É, veio de conta o passo família. a Um passo. tio, eu tenho um tio que ele tinha pizzaria. E eu tava com 12 anos. E minha avó falava: você tem que trabalhar, moleque. Você tem que arrumar um trabalho. Ficava Ela já pôs na linha logo cedo. Logo cedo ela vai trabalhar. E esse tio, ele falou: vou levar você para trabalhar comigo. E ele me colocou na pizzaria. Inicialmente eu comecei trabalhando no bar. Aí eu via lá o pessoal da pizza e eu fiquei apaixonado de ver os meninos montando, aquele pessoal ali manuseando as pizzas e tal. Eu falei: é ali que eu quero. E eu falei pro meu tio, eu quero trabalhar ali, eu quero fazer pizza, eu quero... E foi onde tudo começou. Eu com 3 meses que eu estava trabalhando com ele, com 12 anos, eu comecei a trabalhar ali na pizza e não parei mais. Meu Deus. Não parei Que mais. bacana. Estou hoje com 42 anos. 30 anos, né? 30 anos Então trabalhando foi com pizza. amor à primeira vista. Foi. Se apaixonou, amor à primeira viu? vista. Eu tive um tempo que eu fui trabalhar com outras coisas, porque eu era muito novo, eu também queria sair, aproveitar, como todo mundo, né? E eu falei: acho que eu vou parar de trabalhar com isso, vou trabalhar durante o dia. Fui trabalhar durante o dia, mas a pizza não saía de mim. Aí eu pegava para trabalhar no final de semana, ou às vezes até direto, e vai, que não parava, não saiu. Não saiu de mim, até hoje. E essa pizzaria como chamava? Chamava Dom Abílio. Dom Abílio. Dom com Abílio, com que seu era do tio. meu tio Carlos e o Abílio, que montaram essa pizzaria. Ficava ali na Rua Amazonas, na Rua Minas, um pouco antes da Amazonas, onde hoje é Casa Fátima ali. E ali era assim, espetáculo, bom, assim, movimentaço, fazia fila. Centro, né? E ele chegou a ter uma outra pizzaria em Pindorama. E foi. Depois também ele o sócio desandou e a coisa começou. E aí, depois da Dom Abílio... Aí do Dom Abílio eu fui trabalhar na Torre de Pizza, que é do meu amigão Gaúcho, O Ademar Gaúcho. Gauchinho. Abração, Gaúcho. O Gaúcho. Pessoa eu muito querida, né? Muito amigo. Eu trabalhei bastante tempo com ele. E aí depois dele que veio a Dom Carlo. Aí veio a Dom Carlo, trabalhei lá no início, que era do meu tio Carlos, que teve a Dom Abílio. Ele montou a pizzaria junto com o proprietário lá. Uhum. E só que depois passou um tempo, ele saiu da sociedade, lá com a pizzaria, ele se separou da minha tia. E teve uma fatalidade, ele não... Teve bastante problema familiar, acho que por também ter quebrado, porque ele quebrou, ele tinha uma empresa de sucesso, né? Sim. Ele teve uma fase de... Depois ele quebrou e ele veio a se matar. Meu tio, Suicídio. Ele se Bem suicidou. trágico. Ele se suicidou e, enfim, aí depois continuou Dom Carlo e aí foi onde eu comecei a trabalhar. Eu comecei bem no começo com ele lá, Sim. né? E depois saí, voltei, participei do auge da pizzaria lá, que onde foi que tudo... Que veio depois, né, mais pra frente, a Romana junto com o meu sócio, que a gente conversou, ele falou: a gente poderia montar uma pizzaria junto, tal, você tem tua experiência aí, eu tenho a minha aqui, vamos, que a gente que foi e montamos a Romana. A Romana, há 13 anos já. Há 13 anos era sócio não, né? Sócio do Romualdo. Aí vocês abriram a outra pizzaria romana aqui na Rua Pernambuco. Isso, a gente abriu a primeira, né, no São Francisco lá, Romana, em 2010. E agora, antes da pandemia um pouco, a gente montou a segunda unidade aqui no centro. E aí logo veio a pandemia, ficou aquela fecha, abre, e como era muito novo ainda, ficou aquele, né? Não tinha assim, o salão fechado, o delivery ainda não era, toda a divulgação feita Romana. Aí, o que acontece? O pessoal acostumado lá no São Francisco, onde que é a primeira unidade. E o pessoal mais acostumado lá. E ali, assim, se mantia. Por um tempo a gente teve que bancar aqui, né? A pizzaria do centro, mas foi indo. Agora voltou, né?
voltou as coisas a funcionar tudo na normalidade e foi caminhando que aí agora que veio, vai ter a novidade aí esse novo ciclo. Esse novo ciclo que Legal. no caso a gente acabou negociando, né? A gente estava com as 2 pizzarias e o meu sócio falou, ó, eu não quero mais, estou meio cansado, não tô mais, né? Para mim tá, pique. né? Vamos vender, inicialmente vamos vender, o que você acha? Aí eu falei, vou pensar, deixa eu ver e tal, vamos, né? Passou mais uns dias, ele falou, preciso conversar, vamos resolver que lá você vai. E eu tinha conversado com a minha esposa, passei a situação toda para ela, falei, eu com aquele sentimento, né, no coração de que eu tinha que fazer, mas ao mesmo tempo sabendo da responsabilidade, porque é muita, né? Sem dúvida. Afinal de contas, a gente tinha 2 pizzarias para tomar conta em 2. Agora eu ficando com 1,5, né? Tem razão. 1,5, o trabalho vai dobrar. Conversei muito com ela. Fabrícia, né? Você vai precisar se doar lá, você vai precisar ajudar mais. Uma coisa e outra. E foi que onde ela também me fortaleceu, me incentivou também. E eu senti muito no coração de fazer o negócio. E foi onde que eu acabei fechando, negociei com ele, né? E comprei a parte da pizzaria. Estou mudando o nome, né? Claro que... É isso, é exatamente isso que eu ia perguntar. Por que surgiu esse nome A Toscana? Na realidade, a minha esposa, ela sempre falou assim, aquela pizzaria vai ser nossa. Aquela pizzaria vai ser só nossa. Que é o sexto sentido, hein? Ela falou várias vezes. Você vai ainda, né? E a partir do momento que eu falei para ela da negociação, o nome foi dela, ela que escolheu o nome. Ela falou, bacana. Eu falei, vamos precisar arrumar um nome. Eu já tenho o nome, ela falou. Meu Deus, eu tô até arrepiada, gente. Ela falou, o nome foi dela. Ela falou, já tenho o nome é Toscana. Meu Deus. Aí falei, inicialmente falei, tá, vamos, né? Tá bom. Tudo bem. E foi que eu passei a gostar. Inicialmente, assim, eu falei, porque eu precisava pensar, não é? De uma vez assim. Mas aí eu falei, vamos colocar um azinho na frente, falei para ela. Você não estava preparado, Cristian, porque ela já estava com tudo na cabeça. Vamos colocar um azinho na frente, aí que foi a Toscana. Que legal. É claro que tem umas coisas que eu, né, pesquisei, tem tem um porquê do A na frente, mas aí ficou, a gente vai, então Toscana, tá resolvido e bola para frente, vamos trabalhar e vamos negociado, vamos acertar isso aí. Bacana. E isso... Ô, Cristian, eu até cheguei a comentar em um podcast, se não me falha a memória, se não me engano, foi com a doutora Márcia Rebelato. E vocês estavam viajando exatamente para Portugal e Itália. Sim. Vocês chegaram a visitar a região toscana, da Toscana? Não deu. Não a gente conseguiram. estava na outra parte da Itália, né? Porque a Toscana fica no norte, né? Isso. E eu não consegui. Ficava, assim, não tava longe, dentro do roteiro dos passeios, os lugares que a gente foi, ela tava do outro lado, que eu pretendo ir, que eu pretendo conhecer. Até a partir do momento que eu falei Toscana, e eu já tinha fechado essa viagem. E a partir do momento eu falei, poxa, Toscana, né? Tem a cidade de Toscana, a gente... Vamos, mas não deu, né? Não deu para ir. Não vai faltar oportunidade. Não vai faltar oportunidade, não claro vai. Que não. Mas eu assim, todo mundo fala, né? Como pizzaria, eu tenho clientes eu já tive cliente que chega em mim e fala, você já comeu pizza na Itália? Já foi para Itália? Comeu pizza na Itália já? Falei, não tive oportunidade ainda, mas um dia eu vou. Bom, agora você foi. Agora eu fui. E agora? Nós queremos saber essa experiência. E aí? Agora eu fui. Qual é melhor? Eu fui em algumas pizzarias conhecer, né? Tudo é válido, né? Eu assim, você vai e você fica de olho, né? Você quer ver ali igual... todo lugar tem uma parte que você consegue ver a produção. Você vê lá onde que faz a massa, você vê onde que faz a montagem, onde que tem isso. Então, todo lugar eu fiquei atento em ver a massa. Eu consegui ver lugar assim que... porque eu não fui para fazer um curso, mas assim, a gente... Mas eu sabendo, como a gente tem uma noção, a gente... Comendo eu já sei. Então, assim, na realidade, eles têm porque que nem todos falam, né? O forte deles é o quê? É o molho, a massa.
Então, assim, as pizzas, o cardápio, todos os lugares que a gente comeu, todo lugar assim, é 10, 15 sabores de pizza. E é muito assim, é pizza com molho e queijo. Molho e queijo, é molho com tomate e manjericão, é um atum, é uma parma com rúcula. São muito poucos sabores. Você não vê lá nunca uma frango, uma portuguesa, uma quatro queijo, uma quatro carne. A nossa variedade ela é infinitamente maior, então. Infinitamente. Mas assim, a gente tem pizzas aqui que eu comi lá. Pizza com parma, pizza de atum. A gente foi em 3, 4 lugares comer pizza. Pra conhecer, eu falei, pô, vamos... E lá como é que é? Forno a lenha ou já forno, é aqueles forno a gás, né? Que é como se fosse o forno a lenha mesmo. O formato do forno... É um forno a lenha, só que por dentro ele é a gás. Olha. Mas eu vi forno a lenha também. Mas eles geralmente trabalham nesse forno a gás. Eu não sei, eu acho que eu me lembro que você falou qualquer coisa que quer um forno a lenha na Toscana. Então, assim, a gente trabalha na outra, né, na Romana, que é minha também lá, eu tenho os dois. Então, assim, a gente trabalha com os dois ali ao mesmo tempo, tá sempre os dois em funcionamento. Vai da demanda. Na Toscana, eu só vou trabalhar, eu só tenho, né, o forno, que é o forno esteira. É um forno assim, se você for hoje em São Paulo, qualquer pizzaria, eu já fui em várias pizzarias em São Paulo também, a moda, não é a moda, né, na realidade, assim, eles já não se você vai montar uma pizzaria, a vigilância sanitária já não aceita nessas grandes cidades assim. Eles não aceitam mais forno a lenha. Então, esse forno... Eu fiz curso há bastante tempo atrás, que onde foi o primeiro forno que eu comprei esteira, né? Eu fiz o curso uma semana e não tinha forno a lenha. Tudo feito no forno esteira. Então, eu sempre trabalhei no a lenha. E ficou aquela assim, porque você vai fazer um forno a lenha hoje, você tem um custo... baixo. Um forno esteira assim, vamos falar para você que é 7 vezes mais. Caramba. É muito caro. Então, assim, mas é questão assim de a praticidade, um forno a lenha, você tem que ter funcionário a mais, que ele tem que ter uma pessoa ali cuidando. Essa pessoa tem que ser muito boa, porque envolve queima ou fica crua. Então tem um monte de coisas assim que as pessoas acabam não... Limpeza. Então, agora o forno a lenha, ele tem aquele mistério, né? Então, assim, a gente gosta, porque é um prazer você ver a pizza entrando naquele forno a lenha, aquele fogo queimando. Não é, exatamente. Marcão? É todo um... Exatamente. Né? A gente cria aquilo na cabeça, né? Aí, quando o cliente, às vezes, não vê, vira e fala assim, mas será que vai ter o mesmo gosto? Será que vai estar... Bom, aproveitando aí já nesse... você queria responder? Não, só assim, com relação a esses fornos, né? Como eu tenho os dois, tem dias que eu trabalho só no esteira, que eu ganho tempo e tudo mais. Mas, assim, eu não tenho pessoas assim que falam assim... eu quero no forno a lenha. Entendi. Ou eu sempre, difícil, quando né? alguém fala, eu falo assim, eu faço as duas. Eu faço uma pizza no forno a lenha e faço uma pizza no esteira. Você não vai me falar qual que é feito em qual. Entendi. Só tem um jeito de saber. Então é exatamente sobre isso que eu queria perguntar para você. Qual é, então, o grande mistério, o grande segredo da boa pizza? Tá na massa, tá no recheio, tá no forno? Você não precisa dar os detalhes para não entregar o... Tá na energia que é colocada para fazer aquela na realidade, pizza. assim, né? Você tem pessoas que gostam de massa. Eu assim, a gente... Só voltando assim rapidinho nos fornos, né? A massa, você tem que comer uma massa com crocância, uma massa que você mastiga assim. Muitas das pessoas castigam a pizza, né? Eles comem ali o recheio e jogam a massa fora. Mas eu entendo também que a massa tem que estar num ponto. Tem pessoas que gostam mais passada, um pouco mais. Mas assim, a massa, até o Marcão falou pra mim, né? Falou assim: você gosta da pizza com mais. Eu gosto das pizzas assim, de pouco recheio e com uma massa bem assada, mas bem assada, não queimada, uma massa no ponto. Acima do normal, mas não. E com pouco recheio, uma pizza saborosa, assim, que de pouco recheio, mas eu amo a massa. Sim. Meu ponto de vista, né? a massa.
A minha massa, assim, é claro que hoje os meninos que fazem a massa para mim lá, se eles for para qualquer outra pizzaria, eles vão levar minha massa porque eles fazem lá, que eu passei a receita que eu tenho. Mas a receita que eu tenho, nenhuma pizzaria tem. Tudo bem que fala assim, muitas das pizzarias são massa tradicional. Sim. Mas eu tenho uma massa que, tipo assim, eu já fiz alguns cursos, então eu peguei um pouco dali, um pouco daqui, a massa. É claro. Né? Tenho outras massas que tem como a gente tem possibilidade de eu quero implantar nas 2 pizzarias também, né? Tem massa com longa fermentação, massa. O problema meu é a demanda, que é muito grande. Sim. Então, assim, tem certas massas que você tem que ter muito uma cautela, tem que ter como a demanda é muito grande, é complicado de trabalhar com esse tipo de massa. Né? Até... O azeite também deve fazer um pouco, né, a diferença, né? Eu, por exemplo, eu não sei comer pizza sem azeite. Não consigo. Agora, me fala uma coisa, por que quase em toda pizzaria eles ficam jogando a massa para cima e estica, puxa? É o marketing. Assim. É uma, como é que fala? Vou mostrar que você sabe fazer. É uma tradição dos pizzaiolos ou tem alguma coisa a ver com o preparo, a preparação da massa? Tem a ver, sim. O menino geralmente tem uma pessoa que fica abrindo a massa, né? Então a massa tem aquela elasticidade. Então você monta, ele vai ali, ele vai abrir a massa, ele vai deixar a massa do lado que os pizzaiolos vão pegando e montando as pizzas. Às vezes ela dá uma encolhida. Então, assim, ele pegou a massa, ele já tem ali a noção que ela está um pouco menor. Tem o sentido. Então, assim, o método, ele já joga ela para cima, ele jogar, ela já girando, ela já dá aquela esticada. E ela vai chegando ao ponto. Mas é claro que tudo tem a sua razão de ser. Mas, assim, é muito legal, assim... o pizzaiolo tá ali jogando também, tem o malabarismo, o cliente tá ali, ele tá vendo, é legal de ver, é legal. Sim. Por isso que geralmente assim, nas 2 pizzarias, né, as 2 é bem visível, a pessoa consegue ter a visão dos meninos trabalhando. E eu também falo, joga, tem que jogar mesmo, joga a massa para cima, faz aquele, né, é bacana. Um ritual, né? A pessoa passa e fala, que legal, vamos, né, pra você ver menino jogando, é bem... E a molecada, a garotada gosta sempre de pedir massinha, né? Gosto. Eu sempre ficava observando. As crianças chegam, primeiro eles já descem e pedem, tio, dá uma massinha, tio, pega a massinha, pega a massinha. É muito legal. É muito. E assim, eu falo que você ir na pizzaria, a gente fala de pizzaria, a gente fala de família, né? Sim. É engraçado isso. Não sei se isso é também uma coisa que a gente já vem de família mesmo, né? De tradição. Pô, domingo era dia de pizzaria, né? Na minha família sempre foi assim. Todo domingo era dia de pizzaria. E aí a gente vai crescendo, a gente vai fazendo isso. A gente se casa, a gente tem filhos e continua, né? É diferente, né? A gente, assim... Se você vai num barzinho, se você vai numa lanchonete... Tudo bem, lanchonete eu acho que até tá... Mas a pizzaria é muito, muito família. Realmente, assim... É difícil você ver... Você tem, claro, um casal... uns amigos assim, mas é muito família. Você vê muito chegando assim, marido, esposa e filhos. A família confraternizações. É bacana. Tem muito, já vai tranquilo, sabe? Mãe, assim, né? Você vai tranquilo. Onde nós vamos? Numa pizzaria. É engraçado isso, sabe? É coisa de mãe, da esposa, falar, onde nós vamos? Numa pizzaria. Porque você vai tranquila, você leva as crianças. Até por isso, né? Na Toscana agora, a gente tem um playground lá, né? E tem os brinquedos para crianças assim um pouco menores. E eu estou investindo em outros brinquedos, vai ter novidades no parquinho, vai ter uma segunda sala de brinquedos, de jogos para as crianças que vai ficar assim diferenciado. Estou investindo justamente para isso mesmo. E quais vão ser as grandes novidades da Toscana? Além da pizza, você vai ter também outros pratos? A gente né, tô elaborando assim algumas pizzas diferentes, né, porque assim, a partir do momento que eu fechei o negócio, já veio da mudança do nome. Então assim, eu quero trabalhar com coisas diferentes, embora, né, as 2 são minhas, mas eu tenho que fazer coisas diferentes para atrair um outro público, ou que seja o mesmo público, mas assim, ter coisas diferentes, porque assim, fica naquela mesmice e tudo igual, aí fica assim, embora são clientes, assim, é claro que eu tenho clientes que frequentam as 2, mas
Mas muda, né? O acaba público mudando. um pouco, O pessoal sem que vem dúvida. na pizzaria do centro são clientes diferentes, Sim. bastante cliente diferente que frequenta. Uhum. Então, assim, eu fui. A gente vai ter pizzas novas no cardápio, eu vou trabalhar com um rodízio diferente, eu vou trabalhar com um rodízio premium que vai ter sabores diferentes, eu vou trabalhar com. Tem muita procura. Hoje tem bastante assim, pizzarias na cidade que serve de tudo, né? Uhum. E você vai, serve pizza, serve massa, serve nhoque, lasanha Isso. e os refrigerantes, e de tudo. Então, assim, o que eu pensei? Eu falei, a gente tem que, vou me enquadrar nisso aí. É claro que, assim, eu procuro trabalhar com tudo produto de primeira, de qualidade, Sim. eu trabalho com catupiry autêntico, eu não troco, assim, certos produtos. Faz a diferença, né? Faz a diferença. Eu não fico mudando, porque às vezes você vai comer num lugar, você sente, como você disse, aquele negócio de você sentir, você ter aquele paladar, sentir aquele gosto que ele dá, né? Aí você vai na outra semana, ele já mudou o produto, você já sente outro gosto e tem, assim, então acaba que eu trabalho numa linha que eu não fico mudando, porque não quero assim, trabalhar sempre com os melhores produtos, fazer coisas de qualidade. Então, por isso, assim, eu vou trabalhar com um rodízio premium, né? Que a gente já até elaborou, rodízio premium, que é um rodízio diferenciado. A gente vai ter umas pizzas gourmet que a gente elaborou, minha esposa me ajudou também, a gente foi elaborando umas pizzas diferentes. Então, eu vou trabalhar com esse rodízio premium, esse rodízio vai ter essas pizzas, e também vai ter o refrigerante incluso nesse, né? No rodízio premium. Vai ter água, suco. Então, tudo à vontade. Calma. Mas vai ser um rodízio diferenciado. Além do que já tem, né? Vai ter essas pizzas novas, que vai ser assim... Vamos falar de sabor. Assim, tem pessoas que são mais assim, gostam daquela coisa refinada. Sem dúvida. Não é aquela coisa recheada, não. Aquela pizza com um monte de recheio. Uma presunto, parma, com uma mussarela de búfala, um queijo brie com nozes e mel. Umas coisas que vai ser assim, né? Meu Deus. A gente vai ter uma nova carta de vinhos, que vai também ter, né, algumas novidades. Eu gosto de vinho. E, enfim, vai ter bastante novidade. Vai ter bastante novidade, as pessoas vão se surpreender. Eu já estou ansiosa. Quer ver que coisa interessante, Michele? Eu estava fazendo aqui um raciocínio mental aqui. A gente está gravando esse podcast exatamente numa terça-feira, hoje é dia 13, né? Isso. E a inauguração da Toscana estava marcada para o dia 15, uma quinta-feira, e por atraso em alguma coisa, né, na montagem da pizzaria, ela foi transferida exatamente para o dia 22, quinta-feira, que é o dia que esse podcast está no ar. Olha que coisa interessante. Olha que legal. Que coincidência. Já estamos desejando assim todo o sucesso do sucesso, mundo. toda a sorte Boa do sorte mundo. para você, para a Fabrícia, para todo mundo que hoje deve toda. estar num pega violentíssimo, porque Pode ter certeza. dia da inauguração, e já os parabéns aqui E nós, da turma do estaremos Conecta. lá, né? Eu Conferindo estou aqui. Conferindo de perto, deixando o povo com água na boca. Porque só de você falar, aquilo a gente já vai criando. Que coisa, né? Impressionante. Você vai falando, a gente já vai criando na mente, assim. A gente já vai desenhando aquela pizza, né? Você ouviu uma mudanças. moto? Eu ouvi uma moto. Buzinando? Eu ouvi. Bom sinal, hein? Nossa Senhora. Hã? Ô, Christian, a gente volta daqui a pouco a falar sobre... Aliás, é um assunto, né, gostoso. Nossa. Divino. Muito bom. Muito bom. Mas vamos sair um pouquinho do assunto pizza. Saber, assim, o que você, fora da profissão, se você gosta de política, é esportista, o que você pratica? Então, eu sempre amei futebol, né? Eu cresci lá ali no meu pedaço ali. Que time você torce? Bem dizer, na rua, né? Eu sou corintiano. Corinthians. Vai, Corinthians! Então, assim... Você também é corintiano, né, Miguel? Eu sou palmeirense. Palmeirense. Meu time tá ganhando. Nossa, Eu nunca ponho nada, eu só fico sabendo, assim. Eu graças a Deus, né? Tive uma
uma infância assim, eu peguei pegamos, né, uma parte boa. Aquela época que aquela ganhava, época que a gente ficava... né, que o Corinthians ganhava, sabe? Aquela Isso aí, ó, época. eu já entendo como provocação. Então, assim, eu peguei uma fase de ficar muito na rua. Aquela época que a gente ficava mais na rua. Então era tinha bola. uma liberdade maior, Era bola o dia todo, soltar pipa. Então, e eu desde cedo sempre futebol. Na rua, aí depois fui crescendo. Eu tive a oportunidade de jogar profissional. Olha que beleza. Eu tive a oportunidade, mas eu recusei. Por quê? Vou explicar o porquê. Só voltando rapidinho. Então, eu sempre joguei futebol de campo no quilômetro 7. Ah, conheço. Eu sempre joguei lá, desde de tem novo, um gramado desde bom, pequeno. né? Tinha até pelo menos, né? Não sei Então, hoje. assim, joguei muito tempo lá, disputei amador, joguei campeonatos aí. Mas minha paixão assim, é futebol, assim, de esporte. Eu amo futebol, sempre joguei, sempre... Mas aí chegou uma época que machuquei o joelho, tive que operar. Puxa. E aí não deu mais. E um pouco antes, né? Na realidade, como eu disse sobre a oportunidade de jogar profissional, eu já de velho, não era novo não. Eu estava com 29 anos, se não me falha a memória. Até eu jogava lá no quilômetro 7 e um rapaz, ele é advogado, eu esqueci o nome dele agora, não estou conseguindo lembrar. Ele me fez uma proposta de assinar um contrato de uma temporada para jogar no Penapolense. Olha. Time aqui do interior. E ele falou, ó, é uma temporada... Que posição você jogava? Centroavante, jogava no ataque. Olha Fazia só. gol. Era goleador? Era goleador. Não é tipo o Yuri Alberto não, né? Não. Aqui fazia gol. Aqui fazia gol. Eu não conheço ninguém. E assim, aí minha esposa estava grávida da minha filha mais velha, Maria Eduarda. E eu peguei e falei para ela, eu recebi uma proposta de assim, ele perguntou por quanto você ganha. E eu sempre trabalhei em 2 lugares, sempre trabalhei de dia, de noite, sempre trabalhei muito. E aí falei para ele, ele falou, não, eu consigo, não chegou, me fez uma proposta de um valor que superava. Cobria os 2 empregos. Aí eu peguei e falei para minha esposa, ela falou, aí você que vê, você que, né, eu vou falar para você. Só que eu era muito, a minha idade já não, né, por mais que eu tinha um preparo físico, por mais que eu praticava ainda, né, jogava direto, estava jogando bola, mas eu achei melhor estar porque assim, é uma temporada, o futebol é assim, uma temporada, aí eu vou lá, disputo um campeonato, não sabe como vai ser. Você vai lá, você não sabe como é que... Eu acabei que eu não... Era mais a realização de um sonho do que uma carreira mesmo. Isso, né? Exatamente. Pela idade. Exatamente, a pela gente idade. sabe disso, né? Que infelizmente tem um prazo. O jogador, o atleta em si, ele tem um prazo. E mas você foi convidado. Em frente. Pronto. Isso já vale. Pro ego da gente, eu falo, poxa... Hoje está fazendo golaço, bem, fazendo né? pizza. Hoje eu faço outro golaço. Então, como empreendedor. Ô, Christian, e com relação à política, a gente gosta sempre de entrar nesse assunto, porque a gente percebe que o cidadão, ele cada vez mais ele está se interessando pela política, porque... a gente quer ver o país cada vez melhor, a sua cidade, Exatamente. Essa coisa toda. A sua visão sobre a política. Então, eu até, assim, vamos dizer assim, uns 10 anos atrás, eu não levava embolada, assim, não ficava muito atrás, né? Está despertando, né? Aí um sentimento assim, mais aí patriótico. Você vai conversando com pessoas, ouvindo, e é claro que tem pessoas que não se importam, até hoje tem, não quero saber. Mas assim, eu fui, sabe, procurando, eu não me envolvo, até porque assim, a gente quando a gente tem empresa e a gente tem diversas pessoas que estão ali no nosso meio, então é difícil você jogar para um lado, jogar para o outro. Sem dúvida. Eu fico conectado, eu fico vendo, a gente tá, né? Eu gosto muito de ouvir rádio também, de ouvir falar, de ouvir das coisas que vem acontecendo no dia a dia. Mas assim, eu procuro não me envolver, mas eu gosto muito de ouvir, né? E você enxerga, vê que está melhorando a política? Então, entra o que eu te falei. É complicado. Mas assim, eu penso que a gente tem que correr atrás, sabe? A gente procurar fazer o nosso, porque
eles estão lá, eles da maneira deles, uns fazendo a coisa certa, outros não. O que a gente tem que fazer, o que eu vejo é correr atrás do meu, tem que lutar pelo meu trabalho, pela minha clientela e deixar que eles, né? Mas eu tô antenado nas coisas que estão acontecendo. É claro que com pessoas assim que a gente tem mais intimidade de falar, eu tenho o meu lado da situação, falo, tudo se mais, posiciona. Tenho a minha opinião, me posiciono. Mas isso é uma coisa complicada. Você né? falou de uma filha, mas você tem mais filhos, né? Olha, eu tenho 4 filhos, né? Na verdade, eu tenho 4 filhos. Só que o primeiro filho a gente perdeu. A gente perdeu o primeiro filho, que chama Gabriel. Uma pena. Ele estaria hoje com 19 anos, né? Tá com 19 anos. Depois veio a Maria Eduarda, né? Hoje tem 14. Aí eu tenho o João Pedro, que tem 8, e tem a Maria Luísa, que tem 5 aninhos. Que é a mais Vocês nova. são animados, né, Fá? E você levou os filhos para a viagem? Não levei. Não levamos as Foi crianças. só o casal mesmo. A gente... Foi lua de mel, né, gente? A gente, assim, na realidade, é a segunda vez que a gente faz uma viagem que não leva eles. Essa viagem era muito longa, assim, e a gente sabia que a gente ia andar muito, e é mais pela mais nova. Sim. Então, ia assim, não ia ser uma viagem... Acaba, você levar criança, acaba... você não consegue passear, você não consegue andar, que eles Porque cansam tem 2 tipos de mais. viagem mesmo, né? Tem a viagem do casal, eles foram mesmo, né, para conhecer, para descobrir, para ver com outros olhares, né? E com as crianças Essa viagem foi muito assim, foi várias experiências, né? Então. Falar de Itália, falar do meu trabalho, da pizza, falar do meu relacionamento, porque é importante, né? E lá você se identificou como pizzaiolo, dono de pizza, de pizzaria? Todos os lugares que eu fui, que eu pude me identificar, que eu pizzaiolo. Mostrou o cartãozinho de visita. E eles, como que viram, né? Assim, você, um pizzaiolo brasileiro, lá na Itália. Ninguém convidou né? você para fazer uma pizza lá? Não convidou. Eu mesmo. Sabe, eles são fica meio com receio, sabe? As pessoas, eles assim, você comenta, fala, até teve eu conversei com os meninos ali, falando de pizzaria, falei que eu tenho, né? E eu queria mostrar minha pizzaria. Eu queria mostrar, porque eu acessava as câmeras e queria mostrar. Mas bem na hora acabou a bateria do meu celular. A gente saiu para fazer um passeio logo de manhã, e você fica ali usando, tira foto, vídeo, isso acabou rápido. Mas eu queria mostrar que o menino se interessou. Um deles. Falei da pizzaria, que eu tinha pizzaria aqui no Brasil. E tal. Falei, vou mostrar para você, mas estava bem acabou a bateria. É uma troca de experiência bacana, né? Mas foi muito válido. Questão de trabalho, questão de conhecimento, assim, foi um passeio diferente com a minha esposa. A gente foi muito, muito, muito válido, muito... em todo sentido. Eu acredito que as pessoas já estão começando a se identificar, a familiarizar com a Toscana, né? Tem uma campanha já aí em rádio, nas redes sociais. Sim. Aliás, o jingle tocando, enfim, e remete exatamente à pizza. E nós esperamos, convidamos, né? Queremos que você também convide todos para que conheçam. E falar também um pouco sobre o seu delivery. Sim. Então, eu assim, eu tô fazendo tudo assim da melhor maneira possível, no intuito de que as pessoas tenham essa curiosidade de ir lá, de conhecer, porque todos que conhecem a Romana estão acostumados com Romana. Eu continuo sendo dono da Romana, sou proprietário, sócio proprietário, mas agora nessa nova era aí com a Toscana Pizzaria, com novidades, eu estou fazendo de tudo para que as pessoas vão conhecer, que vai ter coisas diferentes, vai ter muitas novidades, e convidar todo mundo para ir, para conhecer, que vai ter surpresa, vai ser bem... Vão se surpreender, vai ter bastante novidade. Ô, Mi, passou a fome? Tá não, tá gritando aqui dentro. Como passou? Você nem comeu ainda, né? Então vamos entrar no momento... Vamos ver se o Christian está conectado mesmo, né? Vamos naquele bate-bola rápido com ele. E, infelizmente, nós já estamos quase chegando no final do podcast. Você faz a primeira. Você pergunta rápido, ele responde rápido e
Então vamos lá. Bom, aqui nós já perguntamos, não é? Então eu vou começar. Se você não fosse o Christian, gostaria de ser quem? Que pergunta, hein? Pergunta difícil. Eu não tinha pensado nisso. Mas esse é o nosso trabalho, né, Marcão? Sim. Perguntar não ofende. Não. A gente, chega num determinado momento, a gente quer se identificar de alguma maneira, né? Eu não vou falar que eu me inspiro em ninguém. Quem que eu queria ser? Não. Eu quero, assim, eu tiro um pouco de várias pessoas que, seja familiar, seja uma pessoa pública, uma pessoa, a gente vai se tornando uma pessoa melhor. O que eu quero? Eu quero ser uma pessoa, para minha família, para os meus filhos, uma pessoa honesta, uma pessoa que eu quero, sabe, chegar o dia de amanhã que meus filhos sintam orgulho de mim, do pai. Poxa, meu pai fez isso por mim, meu pai trabalhou, sempre fez. Uma pessoa... Ser um exemplo. Ser um exemplo. Eu não tenho assim eu só quero fazer minha parte bem feita com a minha família, meus filhos, no geral. Ó, eu não sei se vou colocar você em saia justa, mas assim, ó, rapidão. Bate bola. Pizza ou picanha? Pode ser os dois. Então você me chama na... Uma pizza de picanha? E existe? Existe. De filé eu já pizza de comi. picanha. Existe a Olha pizza aí. de picanha. Olha, Saiu bem, hein? Existe a pizza de picanha. Ah, tá vendo? Você não apertou ele, não. Qual é a sua bebida preferida? Eu bebo uma cervejinha. Eu não fujo da cervejinha. E aí eu tô, assim, agora acostumando a beber um vinhozinho com a minha esposa, que ela gosta de vinho. Mas só cerveja. Cervejinha é o teu fraco. É o meu ponto fraco. E um momento marcante? Eu tenho 4 momentos marcantes. São Pode meus falar filhos, os 4. Meus filhos. São Nascimento dos 4. os 4 que... E uma coisa marcante que foi uma fatalidade foi a perca do meu primeiro filho. Que isso aí Infelizmente. Foi, felizmente. Valeu a pena até aqui? Demais. Tudo valeu. Então aproveita e deixa uma mensagem para todo mundo que está assistindo. Quero agradecer vocês primeiro, né? Agradecer pela oportunidade. Nós aqui agradecemos, novamente, né? E assim, que as pessoas vão conhecer a Toscana Pizzaria, né? E vai ter, como disse, né, mais uma vez, as novidades. E espero contar com todos os amigos, todas as pessoas que não vamos... Que gostam, os clientes. Pessoa que... Vamos fazer o seguinte para encerrar. Se você permitir, pedir para a Fabrícia trazer a pizza aqui para a gente encerrar. E fala qual... Porque eu pedi... Não precisa falar, você só traz. Mas você fez o pedido hoje, né? Eu que fiz o pedido, em especial, um sabor que eu tenho certeza que vocês vão gostar. É uma pizza que recém-lançada na pizzaria, né? É assim, eu acredito que tem uns 2 meses, mas é uma pizza de alho poró que a gente colocou no cardápio. Olha, alho poró. E que tá assim, se delícia. destacando, saindo gostoso, bastante. né? Pode vir, Fá, pode vir. E a outra? E uma pizza que chama italiana, que é da nossa... Meu Deus do céu, que coisa mais linda, maravilhosa e deve estar deliciosa, gostosa. Fer, como que eu faço aqui? Em qual câmera que eu posso só... Na sua, mostra pra sua. Ergue um pouco. Aqui? Ali, ó. Isso. Olha, gente. Ó, pessoal. Isso aqui a partir de hoje, né? Podemos falar a partir de hoje. Ó, hoje é dia 22, hein, gente? Sim. Na Toscana, Rua Pernambuco, 450. Pernambuco 450, perto ali entre a 13 e a Ceará, né? Perto da Elétrica Araújo ali. Temos o delivery, né? Vamos ter o delivery. Você lembra tem de cabeça o número? Telefone 35219002, né? Também vamos ter que... você vai poder fazer pedido pelo iFood também. E tem o 35219008. Temos o pedido online, as pessoas acessar ali vai conseguir fazer o pedido online também. E é isso aí, vamos que... Para encerrar, você está servido? Nossa, não vejo a hora.
Pizza todo dia, viu? As pessoas falam assim, você come pizza todo dia? Desde os 12 anos, todo dia. Meu Deus. É difícil o dia que eu não como pizza. E é verdade. Falei, é como que você é magro desse jeito? É difícil passar uma É semana genética. assim, Genética. sem comer pizza. Todo dia. Gente, olha, meu Deus do céu, não vejo a hora Eu de também, de provar. provar. Christian, foi um prazer, cara. Muito bom ter bem. você aqui, Gratidão. muito obrigado. Sucesso para Sucesso. você, para a Fabrícia, para todo Obrigado. mundo da Toscana. E O que Obrigado. precisar, Muito nós obrigado. estamos que aqui. você continue servindo cada vez mais essas pizzas Maravilhosas. deliciosas. E obrigado a você Eu que que agradeço. assistiu e acompanhou esse novo episódio do nosso podcast. É isso aí, gente. Obrigada pela atenção, obrigada pela audiência. E nós estamos aqui Anda, hoje Michele, com a olha aqui. Toscana. Olha só, que pressa. Vamos lá.